Esse aqui é o Fiat Mobi. É um carro de 70 mil reais. Vale a pena comprar um zero ou um usado ou não vale de jeito nenhum? Fica com a gente, veja essa variação. Aqui é o Fiat Mobi na versão de entrada, que saída de ar-condicionado, a alavanca de seta simples, mas ela é confortável, não é aquela que faz um barulhão para ligar. Esse carro então tem um computador de bordo simples, mas funcional. Ele poderia ter aqui um visor digital de velocidade, ficaria mais bem apresentado. Ele tem outras texturas no painel, tá? Mas plástico normal da categoria. Aqui é um menu para o computador de bordo, os comandos tudo à mão, comando de ar-condicionado bem simples, a alavanca de marcha, o curso dela é bem longo, ó, dá pra ver aqui, ó, então um curso longo, mas nada demais. Tem uma tomada 12 volts, esse carro aqui não tem um sistema de rádio de fábrica, nem central multimídia, só tem vidros elétricos na frente, um toque para motorista e passageiro na frente, não tem o retrovisor elétrico, então o sistema aqui de retrovisor é manual, possui um espelhinho de cortesia para o passageiro, para o motorista e para o passageiro sem cobertura, luz de leitura, e é isso. A direção hidráulica é bem pesada, tá? Diga-se de passagem, não uma direção leve. O volante tem um tamanho relativamente grande, mas nada que incomoda. Um ponto aqui da parte de ergonomia desse carro que eu achei ruim: esse calombo aqui, ele não tem ajuste de altura no volante, então não sei se dá para reparar esse calombo aqui. O que acontece? Ele bate a perna quando você está com o banco um pouquinho à frente. Se for uma pessoa menor que tem que dirigir com o banco mais à frente, a perna fica batendo aqui, principalmente na hora de acionamento de embreagem e freio, tá? Então poderia ser mudado, tem que ser mais reto, né? Não ter esse calombo todo aqui. Aqui a textura do banco, o banco tem um encosto inteiriço, tá? Mas é um banco com a textura bonita, não é feio. E o espaço atrás, como é que será? Vamos ver. Tá, então um ponto que as pessoas perguntam: o Fiat Mobi, ele dá para a pessoa ter adultos na parte de trás sentado? Então aqui, ó, para mim 1,72 m, o joelho quase bate no banco. Então tá ajustado para mim dirigindo. Então imagina a pessoa grande. O que a gente já viu? O que eu já vi? Pessoas dirigindo esse carro em aplicativo. Eu não recomendaria. Eu, como passageiro, se eu ver um Fiat Mobi e tiver que andar atrás ou ter mais um adulto e não tiver com pressa, eu cancelo a corrida. Então é um ponto, eu acho, negativo desse carro. Ou então, ou restringe, né? Restringe esse carro para quem tem que levar adulto atrás por algum motivo. A altura do teto, ela é razoável, tá? Uma pessoa ali de 1,90 m vai ficar encostando. Então é um carro pequeno, tá? Então é um carro pequeno que você tem que pensar ali antes de comprar. Aqui atrás não tem nenhuma faixa de tecido, nem na frente nem atrás. E aqui, ó, o controle do vidro na antiga manivela. Mas se você pensar que um Polo Track de 90 mil reais também é na manivela, então tá dentro do esperado para a categoria. O porta-mala é muito pequeno, então também é outro ponto de restrição desse carro. Não tem nenhum acabamento aqui, ó. Então é um carro muito simples. Então, pelo preço de um carro zero de 70 mil reais, já como eu falei, já não vale a pena. Então, pessoal, aqui a gente está mostrando a parte de movimento do carro do Fiat Mobi. Primeiramente, é um carro que tem um motor 1.0, ele tem cerca de 70 cavalos e é um carro que com álcool rende melhor. Parte de dirigibilidade do carro: é um carro que tem direção pesadinha, a direção não é confortável para manobras, mas para dirigir no dia a dia, andando em movimento, ele é bom porque a direção fica mais firme e traz mais segurança. Para facilitar, para quem esse carro é indicado, que eu vi, ele é bem fácil de dirigir, tá? Então é um carro que não tem muita força, então é um carro bem curtinho, que ele encontra qualquer vaga, então é um carro bem urbano, ideal ali para quem está aprendendo a dirigir, acabou de tirar a carteira, não tem dinheiro para comprar um carro muito caro, ou precisa usar sempre em ambientes urbanos, tá? Então é um carro para esse público, ou para frotista. Esse carro para frotista, ele vale a pena comprar zero. De cara eu vou falar isso para você. Para quem não é frotista,
acabamento relativamente ruim, tá? Então é um carro muito simples, ele não tem ajuste de vidro, de espelho retrovisor elétrico, não tem a direção elétrica, não tem o controle de vidros traseiros elétricos. Então é um carro muito simples. Vale mais a pena você que está no particular comprar um carro usado mais equipado, desde que você ache um em boas condições, tá? Mas voltando a direção desse carro, ele é um carro que de 0 a 100 ele leva cerca de 17, 18 segundos para fazer esse 0 a 100, dependendo do combustível, álcool, gasolina, pista plana, tá? A caixa de marcha ela é leve, tá? A troca de marcha é leve, só que é um câmbio que não tem nenhuma esportividade, não é aquele câmbio que você faz manobras rápidas, tá? Então ele tem a redução normal, o giro, ele tem aquele indicador de troca de marcha no painel, então ajuda econômica. Eu achei esse carro econômico, então uma vantagem, apesar do motor ser mais antigo, 8 válvulas, ele consegue fazer na cidade quase 10 km com 1 litro de álcool, então é um consumo muito bom para esse tipo de veículo. Então é uma das vantagens desse carro. O banco é relativamente confortável para a sua categoria, tá? A gente tem que lembrar de comparar carros da mesma categoria, tá? As sensações dos carros da mesma categoria. O freio, ele poderia ser um pouquinho mais mordedor, então você poderia pisar e já morder mais forte. Então ele demora a dar aquela mordida final mais forte. A embreagem, ela tem um curso curto, isso é uma vantagem, só que em compensação você tem que fazer todo o curso, todo o movimento. Então toda hora que você faz o acionamento da embreagem, e em circuito urbano, no engarrafamento, por exemplo, tu vai fazer muito, você tem que fazer o movimento até o final e voltar. Ela não morde o disco de embreagem desde o começo, ela não faz esse movimento, tá? O aspecto muito positivo desse carro, que já é das características da Fiat pelo esse tempo que ela tem de Brasil e seu desenvolvimento, é a suspensão. É um carro que faz curva muito bem, então o que eu senti, exemplo, outros carros que eu testei, no mesmo circuito, esse carro que faz a curva tranquilo, você não fica com sensação de que vai perder o carro na curva, o carro não fica bobo na curva. Então outros carros, Peugeot 208, o carro na mesma velocidade, você sente ele perdendo a curva mais fácil que esse carro, tá? Então vou dar um exemplo para vocês entenderem. Então é um carro bom de curva, não passa aquela sensação de buraco, aqueles desníveis no asfalto, junção de ponte. Então é um carro que a parte de suspensão é o destaque positivo desse carro. A ergonomia dirigindo, é um carro que dá para fazer uma viagem curta. Na cidade você vai chegar no final do dia, pegou engarrafamento, vai chegar um pouquinho cansado das pernas por causa das posições de embreagem, e o assento é um pouquinho curto, então você fica com a perna um pouquinho pendurada. Então talvez fosse mais interessante se o assento fosse um pouquinho mais comprido, apesar do banco, o encosto ser relativamente confortável. É um carro, como eu falei, fácil de dirigir, mas não tem pretensão nenhuma esportiva. Não é um carro, vou conseguir pegar esse carro e fazer um track and day. Eu precisaria fazer muita modificação para ele fazer um track and day com tranquilidade, tá? Não por parte de suspensão e curva, que aí seria mais fácil, mas por parte de motorização, caixa de câmbio. A caixa de câmbio realmente é bastante deficitária nesse aspecto de esportividade, tá? Então esse carro, ele é um carro para você usar em circuito urbano, ali para ir para o trabalho, para ir do trabalho para uma universidade. Então é um carro muito bom para, como eu falei, recém-formado, tá? Esse preço de seguro dele normal, não tem nenhuma diferença, está relativamente alinhado com o preço dele. Então ele está na faixa dos outros carros em percentual do preço, tá? Assim que a gente tem que comprar seguro. O pessoal, não, o seguro sai 5 mil, o seguro sai 5 mil, às vezes o cara quer comprar um carro de 100 mil, aí esse aqui vai sair 2 mil, um carro de 50 mil usado, então 2.500. Então você tem que fazer o percentual de seguro. A parte de barulho, esse carro ele tem um isolamento acústico relativamente razoável para a sua categoria. Então a gente tem que lembrar da categoria do carro, que é de entrada, tá? Então é um carro que passa o barulho do motor mais razoável, não tem vibração em volante, pedal. Então o motor 4 cilindros já antigo, que está bem resolvido, não tem mais o que desenvolver nele.
talvez fosse interessante ele ter um motor mais moderno, mas a gente já viu que a Fiat tem intenção de no futuro tirar o Mobi, o Argo e trocar para um carro no segmento como se fosse um SUV urbano, tá? Talvez um derivado do Panda ou outro carro aí. Então a gente já viu que a tendência no futuro é que esse carro saia de linha. Então, pessoal, essa foi a variação do Fiat Mobi. Eu sugiro esse carro ou para frotistas, por causa do seu valor, seu desconto, ou para quem pode comprar usado, quem quer comprar um usado, aí vale a pena. Se não, não vale a pena de jeito nenhum. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, acompanha nossas playlists de avaliação, dica automotiva, bate-papo e fica com a gente até a próxima. Tchau!